programa Eclésia está de volta. O nosso tema de hoje são os 7 sacramentos. Nós vamos dedicar mais de um programa sobre esse assunto, primeiro porque é merecido, né, Padre Guido? Um assunto importante para a Igreja Católica e para a nossa vida como fiéis, como cristãos católicos. E depois porque sempre surgem perguntas do nosso público, de vocês que estão nos acompanhando. Por isso nós pedimos, escrevam ou liguem aqui para a Rede Século XXI, nosso telefone, nosso e-mail estão na tela. A sua pergunta, a sua participação é de extrema importância, porque o programa Eclésia é feito especialmente para vocês. Sobretudo aquelas pessoas que também colaboram nas comunidades, são ministros, são catequistas e desejam aprimorar os seus conhecimentos. O Padre Guido e eu agradecemos também a participação e o carinho manifestado através dos nossos bispos, dos padres, das religiosas que acompanham esse programa, que gostam também do conteúdo e nos falam, né, Padre, que é um conteúdo de evangelização. É verdadeira catequese. Olha, Simone, em muitos lugares onde a gente se encontra por motivos pastorais, há um comentário muito positivo a respeito exatamente do conteúdo do nosso programa, porque é uma maneira muito simples, mas esclarecedora do conteúdo da doutrina cristã. E às vezes nós damos umas cutucadas, né, Padre Guido? Fizemos umas perguntas mais ousadas porque o que nós queremos é ajudar a esclarecer como se vive melhor a fé cristã católica e também nos ajudar a amadurecer, né, como pessoa, como ser humano, como fiel. Padre, deixamos uma pergunta no ar. Sim. Um casal que não é casado na Igreja Católica pode batizar seu filho? Simone, a Igreja olha para a pessoa que recebe o sacramento. Este é o bebê, que não tem nenhuma culpa de ter vindo ao mundo fruto de um amor que não foi consagrado por Deus pelo sacramento do matrimônio. Antigamente havia algumas restrições. Ou seja, a igreja não concordava. Não concordava e fazia de tudo para que os pais pudessem regularizar a situação. Até hoje a igreja quer isso. Mas há casos nos quais não pode acontecer isso por outros motivos. Então, a ausência da responsabilidade, digamos assim, direta na formação da criança, que os pais devem assumir como autênticos, entre aspas, cristãos, é substituída pela presença dos padrinhos. A criança vai ser batizada. Se há pessoas que estão participando do nosso programa e vivem nesta situação, ou estão com vergonha, ou com receio, ou talvez estão pensando numa bronca do padre, porque a criança veio ao mundo e os pais ainda não estão casados. Meus amigos, deixem tudo isso de lado. Se apresentem no sacerdote. Olhem para o bem da criança. O padre não vai negar o batismo para a vossa criança. Bacana essa explicação do Padre Guido e, além do mais, essa postura da Igreja Católica de acolher a todos e, sobretudo, de incentivar na vivência dos valores. Padre, como fica se uma pessoa morre sem ser batizada? Bom, vamos supor uma outra situação. A família toda é católica ou alguns membros e um dos familiares morre e não foi batizado. O que acontece? É bom explicar, em primeiro lugar, o caso típico de muitas criancinhas que nascem e em poucos dias de vida morrem e não receberam o batismo. É bastante frequente ainda no dia de hoje, em determinados lugares. A Igreja explica que há 3 tipos de batismo. O batismo de água, depois vamos explicar melhor, de água, de sangue e de desejo. Exatamente este terceiro tipo de desejo. Quando um pai ou uma mãe quer logo batizar a criança e de repente a criança morre, a grande vontade dos pais substitui o valor do sacramento. Por isso não vamos nunca desconfiar da grande misericórdia de Deus para um bebê que nasce e morre sem receber o batismo. Em caso de pessoas adultas, a Igreja gostaria que ninguém ficasse sem receber o batismo. Temos todos os meios possíveis
para que isso possa ser realizado também no batismo de pessoas adultas. Claro que a mensagem de Jesus, Simone, não chegou ainda em todos os lugares do mundo. Está a caminho. Então, a pessoa que vive bem conforme a sua consciência, mesmo não tendo recebido nenhum sacramento, não devemos absolutamente desconfiar que está no céu, que também se salva, porque nós a entregamos aos cuidados da misericórdia divina e com certeza recebe o prêmio por tudo que esta pessoa conseguiu semear e colher de bom durante a sua temporada aqui na Terra, certo? Agora, a Igreja convida todo mundo a valorizar o seu batismo. Uma pesquisa que é muito fácil a ser feita, prezados amigos telespectadores, seria a seguinte: ter em casa um diploma, digamos assim, uma certidão do nosso batismo. E não é difícil, porque hoje todas as paróquias do Brasil estão devidamente informatizadas. Portanto, é só dizer na paróquia, na igreja onde você foi batizado, quer uma certidão de batismo, que num instantinho o computador vai dar um documento onde está escrito o nome do padre que batizou, a data certinha, o lugar, o nome dos pais e o nome dos padrinhos. Padre Guido, o Caminhos da Fé, um programa aqui da Rede Século XXI, aderiu uma proposta que é: que dia você foi batizado? E nós vamos acompanhar as palavras do Papa Francisco falando a respeito disso. Ficou bem claro que o Papa gosta de estar entre as pessoas, cumprimentá-las, receber cartas e presentes simbólicos. Ele leva cerca de 40 minutos para fazer o caminho pela Praça de São Pedro, parando ao longo do percurso durante sua audiência geral semanal. Não deixando ninguém de fora, ele cumprimenta mais de 100 pessoas. Eu deixei uma pessoa lá atrás. Na audiência desta semana, o Papa falou sobre o relacionamento entre mães e seus filhos. Ele explicou que a igreja é como uma mãe, porque por meio do batismo, ela dá a vida de fé. Quanti di voi ricordate la data del vostro battesimo? Quantos de vocês lembram o dia de seus batismos? Existem algumas mãos levantadas lá, mas muitas pessoas não sabem. Eles dizem: eu acho que foi na Páscoa ou no Natal. O dia do nosso batismo é o dia do nosso aniversário na igreja. O dia que a nossa mãe igreja nos deu um aniversário. Que bonito! O Papa focou a importância deste sacramento e ele deu, durante a audiência, uma lição de casa. Ele pediu às pessoas para que descubram quando elas foram batizadas. Para celebrá-lo, para dar ao Senhor o nosso muito obrigado por este presente. Quem vai fazer isto? Sim, é a nossa lição de casa, ok? Sim, é um compito, fare i compiti. O Papa Francisco acrescentou que a igreja procura por seus filhos durante suas vidas, assim como uma mãe. Está aí o porquê de todo batizado ser parte da igreja. A igreja não é só para padres. Nós todos somos parte da igreja. Se você diz que acredita em Deus, mas não na igreja, você está dizendo que você não acredita em você. E esta é uma contradição. Nós todos somos igreja, todos nós. Desde um recém-nascido batizado até os bispos e o Papa. Todos nós. O Papa também pontuou que os filhos da igreja deveriam abraçar a fraternidade, a evangelização e dar apoio aos mais necessitados. Então, que dia você foi batizado? Essa é uma proposta, uma campanha que o nosso Papa Francisco lançou, porque, de acordo com a Igreja Católica, o dia do nosso batismo é o dia do nosso nascimento para a fé. Então, daí a importância de nós sabermos, procurarmos o dia que nós somos batizados. Qual é o seu dia, padre? Olha, eu nasci no dia 24 de maio e fui batizado no dia 1º de junho, conforme o estilo tipicamente italiano, uma semana de vida. Olha, quer dizer que na Itália é assim que funciona. Sim, né? até hoje foi mantida essa tradição. Mas, continuando, até que idade pode ser batizada uma criança? A criança nasceu, de lá a quanto tempo pode ser batizada? A partir do dia do nascimento.
Não tem absolutamente nenhum obstáculo. Inclusive, tantas vezes, até na minha vida de sacerdote, visitando os pacientes no hospital, batizei até criancinhas que acabavam de nascer. Padre, quando nós morremos ou estamos muito doentes, a proposta da Igreja Católica é a unção dos enfermos. Sim. Este é um sacramento que nós vamos abordar mais à frente. A pergunta é a seguinte: nós que temos fé e cremos que essa pessoa vai se encontrar com Deus, chamamos o padre para que ele possa fazer a unção dos enfermos, ou, se a pessoa não está tão mal, dar uma bênção. Quando um bebê nasce, estamos no hospital, a criança nasceu, podemos chamar o padre para dar uma bênção na criança? Chamamos o padre, se a criança está passando mal e não é batizada, vamos procurar logo o batismo, porque não adianta uma bênção. Não, mas se a criança está bem, a família deseja apenas a presença do padre. Tá bom, pode dar, não tem problema. Mas o importante é que a família se programe para batizar logo uma criança. Então, essa bênção que o padre vai dar não é o batismo. Exato. Mas a bênção que a senhora estava falando há alguns instantes merece ser bem explicado. E na hora da morte, estava dizendo, uma pessoa adulta, etc. O padre dá um sacramento naquele momento, não é só uma bênção. Isso, nós vamos ter um bloco dedicado para esse assunto, padre, por isso que nós não nos aprofundamos. A questão é, se chama o padre porque é amigo da família ou porque a família tem muita fé, ela pode batizar no hospital ou não? É apenas na igreja? Não. O lugar ideal do batismo é a casa de Deus, a igreja. Mas nem sempre isso é possível devido à fragilidade do ser humano. Eu não conto mais, sou padre há 40 anos, não sei quantos centenas, até milhares de pessoas já batizei, e centenas também de crianças, até na incubadora. Até na incubadora várias vezes, né? Sim. Porque querendo o bem do bebê, a gente batiza. Tantas vezes eu batizei crianças ainda sem nome, sem a presença de ninguém, só às vezes recebendo uma ligação de alguém da família para a gente correr no hospital. E, Simone, nem sempre cheguei em tempo. Sim. Mas aí eu queria dizer uma coisa muito importante. Em caso de extrema urgência, quando temos um bebê que não é batizado e está em condições críticas, cada um de nós, meus amigos telespectadores, cada um de nós batizado é ministro extraordinário do batismo. Isto é, mesmo não sabendo fazer tudo que o padre faz, mesmo não tendo água benta, não importa, pega um pouco de água da torneira, despeja na cabecinha do bebê que está passando muito mal, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aquele batismo é válido. Mais de uma vez, até as enfermeiras da UTI neonatal batizam as crianças quando o padre não chega em tempo e a criança, infelizmente, vem falecer. Aquele batismo é válido. Se o bebê melhora, a família irá depois falar com o padre, para o padre fazer o rito chamado complementar. O padre não vai repetir o batismo. Vai complementar. Vai complementar com a unção sagrada, com a participação dos familiares, certo? Mas não vai repetir o batismo, porque o batismo administrado, mesmo por uma enfermeira, né, é válido e se admite somente uma vez na vida. E aí a família pode fazer a certidão de batismo da criança, sim, com tranquilidade. Sim. Perfeito, não é? Sim. Padre, questão dos padrinhos é sempre uma situação delicada, mas antes dos padrinhos, uma outra questão. A Igreja Católica fazia batismos individualizados. Meu filho nasceu, eu vou até a igreja, marco com o padre, chamo os meus familiares e faço o batismo do bebê com os padrinhos. Atualmente, ocorre uma missa em que várias crianças são batizadas juntas, um batismo coletivo. Por que a igreja tem esse método? Por que mudou? Qual a importância? Sim,
é muito aconselhável celebrar um batismo coletivo para que a comunidade da paróquia se torne ciente do que está acontecendo. Sabe de uma coisa? Nós padres, quando celebramos o batismo de várias crianças na missa, deixamos de lado, dura meia hora a mais, mas notamos o interesse do povo em acompanhar momento por momento o que acontece, porque quase deixou de lado, não sabe. É uma catequese constante que se faz para o povo, e o povo agradece desta possibilidade que nós estamos oferecendo. É a primeira vez que o bebê entra na igreja. E começa exatamente com a entrada oficial, com a apresentação do nome da criança, dos padrinhos que assumem diante de Deus o compromisso de acompanhar os pais na formação cristã do seu afilhado ou da afilhada. É uma cerimônia muito bela e que a igreja estimula a fazer em todas as paróquias. Um comentário de um padre amigo, ele dizia o seguinte, as pessoas às vezes ligam para o padre se deslocar até a casa delas ou o apartamento e fazer o batismo na família, no momento especial da família. E ele interrogava, ele questionava, mas qual é o valor da comunidade num batismo particular? E entra também a questão do casamento. Qual é o valor de nós casarmos em tantos lugares bonitos, é verdade, mas não na comunidade igreja? O senhor reforça essa importância da comunidade? Exato. Gente, a igreja é o lugar característico para que todos os sacramentos sejam administrados. Desde o momento que se acolhe um bebê que acaba de nascer e que recebe o sacramento do batismo, até um costume que em tantos lugares aqui no Brasil não se faz, na Europa sim. Quando morre uma pessoa, se leva na igreja e tem a missa até solene. E o corpo da pessoa morta até incensado, porque foi templo de Deus. Olha que como é sagrado o corpo de uma pessoa até na hora da morte. Ed é exatamente na igreja que acontecem os sinais de Deus, o batismo, a Eucaristia, crisma, a confissão, o matrimônio, a ordenação sacerdotal. O único sacramento que, inclusive até hoje, nas paróquias se costuma fazer uma administração coletiva até do sacramento dos enfermos. Tantas vezes isso não é possível. É o padre que se desloca nos hospitais, certo? Eu tenho por hábito todos os dias dedicar 2 horas aos doentes, ou nas casas onde tem pessoas que sofrem, idosas, etc., e o padre administra com muita alegria o conforto do sacramento dos doentes, que também, além de dar a força espiritual de enfrentar o sofrimento, pode também dar a força de recuperar a saúde, mas dá também um grande efeito, o perdão dos pecados. Portanto, quem recebe a unção sagrada, recebe também a absolvição dos pecados. E no próximo bloco, você é padrinho, é madrinha de batismo? Você sabe qual é o seu papel? Nós voltamos daqui a pouco.